Fala galera, programa Bola em Jogo na área. Vamos fazer análise tática do Campeonato Brasileiro. E nesse meio de semana tem a Copa do Brasil, tem análise tática com o Vitinho Marechal. Isso e muito mais a partir de agora do programa Bola em Jogo. Fala galera, programa Bola em Jogo começando aqui na TV Missão Cidades e também no canal R21. Então já chega deixando seu like, se inscreva em ambos os canais, compartilhe os nossos conteúdos e ative o sininho. Sem perder tempo, vamos falar dos resultados do Campeonato Brasileiro. Tá na tela! Ceará 2, Sport do Recife 0, Vascão da Gama 3, Fortaleza 0, São Paulo 2, Grêmio 1, Corinthians 1, Santos 0, Bahia 2, Vitória 1, Juventude 1, Fluminense 1, Flamengo 0, Botafogo 0 e Bragantino 1, Palmeiras 2, Cruzeiro 0, Atlético Mineiro 0, Internacional 1, Mirassol 1. Já está na tela aí também a classificação do Campeonato Brasileiro. Primeiro lugar, Palmeiras, seguido por Flamengo, Cruzeiro, Bragantino, Ceará, Bahia, Fluminense, Corinthians, Atlético Mineiro, Botafogo e São Paulo. Mirassol é o 12º, 13º é o Vasco, seguido por Fortaleza, Internacional, Vitória, Grêmio, Juventude, Santos e Sport. É galera, Campeonato Brasileiro aí, muito bem, o Palmeiras vai ampliando sua vantagem. Vamos falar agora dos jogos da Copa do Brasil para vocês, já está aí na tela. Hoje tem Vasco e Operário às 7 horas, 7h30 Atlético Paranaense e Brusque, 21h30 Náutico e São Paulo, 21h30 também Grêmio e CSA. Amanhã, 19 horas Fortaleza e Retrô, 19h30 Aparecidense e Fluminense, 19h30 Bahia e Paysandu, 21h30 Atlético Mineiro e Maringá, 21h30 Flamengo e Botafogo da Paraíba, 21h30 Corinthians e Novo Horizontino. Na quinta-feira tem Maracanã e Internacional, 19 horas também Vila Nova e Cruzeiro, 19h30 Palmeiras e Ceará, 21h30 Capital e Botafogo, 21h30 CRB e Santos, 21h30 Bragantino e Criciúma. É galera, dos cariocas quem tá com a classificação pra mim, ao meu ver, garantido é o Botafogo, que venceu por 4-0. Vou agora trazer pra vocês a coletiva dos treinadores ao fim da rodada. Vamos lá, coletiva. Nós também falhamos. A gente treina, a gente conversa, a gente corrige para que a gente tenha o menos erros possíveis, para que a gente não tome gol. Antes de mais, vou começar pelo mais importante. E o mais importante é a presença da nossa torcida num estádio difícil, num estádio mítico, jogando fora, num clássico. E às vezes até com as condições de segurança que estes clássicos têm, a coragem, o arrojo, a paixão de vir atrás da equipa e de se ouvirem durante 90 minutos, juntamente com a torcida do Flamengo, mas muitos momentos nós ouvimos a nossa torcida, e de facto jogar para eles é fantástico, preparar jogos para eles é fantástico. Porque eles também correspondem, e hoje foram de facto uma ajuda fantástica em alguns momentos, como são no Nilton Santos. Então uma palavra para eles de agradecimento quem aqui esteve e uma palavra de abraço para quem não veio, mas para quem esteve a sofrer em casa. A ciência que envolve o futebol é muito importante, mas às vezes ela limita outros aspectos que são mais importantes do que só a capacidade física. Os caras correm, como hoje tem muita superação nisso, tem muita vontade de estar junto, vontade de ganhar, vontade de superar. Isso gera uma energia que faz com que a capacidade física ela seja aumentada. Então a gente não pode, às vezes a gente comete muita injustiça, às vezes como profissionais. Eu sei que o Daniel Félix, alguém me falou que foi questionado, esse é o time que estava sendo treinado aí. Pode ser que e já tinha corrido bem contra o Lanús também. O Lanús, a gente, na minha opinião, o time caiu abruptamente depois que tomou gol. Não tinha a ver com a parte física, tinha acabado de voltar para o segundo tempo, tinha 8 minutos de jogo. Então o futebol, para a gente fazer uma análise mais justa, é difícil fazer.
E eu convido a vocês, quem quiser fazer uma análise mais detalhada, com mais profundidade, vai informar melhor o torcedor e vai sair na frente da imensa maioria que fica comentando o resultado do jogo. Se a gente comenta o resultado do jogo, a gente vai cometer muita injustiça, que tem um monte de profissional aqui, como tem aí. Então, o trabalho do Vasco, de quem estava aqui com o Carille e as pessoas que estão aqui do staff, é um trabalho de excelência. Mas quando às vezes perde e às vezes ganha. Então, esse é o time que, obviamente, a gente treinou, a gente agregou coisas, mas é um time na parte física, é um time que tem condição de suportar. Então, se a gente colocasse, quando perdeu, se a gente fosse colocando que o time fisicamente é um time incapaz, a gente acaba queimando alguns profissionais que pagam uma conta que não é justa. É importantíssimo para nós. E para mim, um goleiro tem que ser bom debaixo do gol com a mão, e ele é. E depois, se puder, né, nos dá essa facilidade na saída, na qual ele consegue nos ajudar muito. E muito inteligente também, posicionando os jogadores para dar mais tempo e espaço para eles. Então, está num grande momento. Ei, você viu esse anúncio? Você também pode anunciar na TV que mais cresce nesse Brasil. Vem comigo, TV Missão Cidade. A TV Missão Cidades estreou em 8 de setembro de 2024 e neste tempo avançamos muito. Através da TV, o Evangelho do Reino foi ouvido em todo o Brasil e mais de 37 países, incluindo países fechados onde é proibido falar de Jesus. Nós chegamos! Sim, mais de 300 mil pessoas se conectaram em alguns dos nossos vídeos espalhados pelo mundo. Nós temos um chamado: ir por todo o mundo e pregar o Evangelho do Reino. Fomos enviados a fazer discípulos de todas as nações. E você, vem com a gente? É isso aí, galera. Vou chamar ele, Vitinho Marechal, para fazer análise do Brasileirão e a projeção da Copa do Brasil. Vem lá, Vitinho Marechal. Fala, GG do R21, aqui Vitinho Marechal do 442. Meu parceiro, a semana começa, tu quer saber as análises. Bom, vamos falar aqui primeiro do Vascão, que foi expectativa da torcida aí, a situação da chegada do Diniz frente à torcida. Ele foi lá pro Lanús, não teve um resultado muito positivo, não tinha dado para treinar, mas a gente vê que tem uma cara dele, né? O time mais corajoso, e agora tem a Copa do Brasil contra o Operário. E em seguida, meu amigo, é o clássico carioca contra o ex-time do Diniz. Cara, eu tô doido para ver esse jogo. Primeiro, será que o Fluminense sabe o antídoto para parar o time do Vasco, o tic-tac da caravela? Pô, será que vai rolar isso? Não sei. Ou tem a galera também que tá com saudade do Diniz lá no Tricolor, hein? Renato Gaúcho vai ficar com ciúme? Pô, vamos ver, né? E o Mengão, parceiro? O que aconteceu com o Mengão no clássico? De última hora aí, no Arrascaeta não jogou, faltou meia de construção. Então o Flamengo ficou com um time, eu penso que ficou com um time muita transição. É mais previsível e mais fácil de se marcar. Faz um bloco reativo, faz um bloco médio, consegue tirar os espaços. Foi o que o Botafogo fez. Foi difícil o jogo? Foi, porque o Flamengo também dava as suas laterais, as suas costas, do Wesley e um pouco mais posicional o lado do Alexandre. Mas quando viu que não conseguia fazer o gol, começou a fazer as mexidas no time e não deu liga. Então a gente já viu que depende ainda de Gerson, Arrascaeta e companhia. É brincadeira, mas faz parte. E o Flusão? O que vai acontecer com o Flusão agora? O Flusão, eu acho que ainda está com os problemas de articulação de jogo. A gente não vê um Fluminense com consistência. Eu acho a defesa muito fraca para o nível que a gente pensa de um Fluminense. Ainda tem o Thiago lá atrás, fez um jogo bom contra o Galo, não teve sustentação do jogo, conseguiu empatar, a gente acompanhou o jogo, foi no Sul fazer o jogo contra o Juventude, teve até a chance que eu nunca vi
é o Fluminense não ter aquela dependência de jogar com áreas. Fez uma flutuação por dentro, entre as linhas do Juventude. No segundo tempo se enrolou bastante. Pé d'água terrível, mas acho que o Renato ainda vai ter muito trabalho no Fluminense. Alguns jogadores estão abaixo da condição para jogar no Fluminense, então acho que isso tudo, muitos jovens, né, o time do Fluminense contratou, então é expectativa. E o pau ronca, né, o Campeonato Brasileiro não é brincadeira, precisa se revelar, vai pegar na Copa do Brasil o Aparecidense, ganhou de 1-0 aqui, é no Serra Dourada, é jogo difícil, é um time arrumado, hein, um time que criou dificuldades para o Fluminense aqui no Maracanã. E em seguida, como eu disse, o clássico carioca contra o Diniz, hoje no Vasco da Gama. E o meu querido Botafogo, você sabe que eu sou botafoguense. Bom, eu acho que o Renato Paiva no clássico contra o seu Flamengo vacilou, não arriscou, né? Eu acho que ele foi um time muito mais marcador, até em virtude da saída repentina do Arthur, que estava na partida, mas sentiu desconforto no treino, foi descansar. Porque a gente tem jogos difíceis, como o Flamengo também tem na Libertadores, jogos decisivos de mata-mata, de oportunidade de passar para as oitavas. Não pode Botafogo nem o Flamengo ficar fora das oitavas da Libertadores. Seria um prejuízo astronômico. Então, eu acho que o Renato Paiva está começando a dar uma cara ao Botafogo, mas o Botafogo realmente, no jogo contra o Flamengo, sentiu aí a falta de meias de construção, como também eu achei também o Flamengo sentiu o jogo também, se não ter a construção. Tem o jogo da Copa do Brasil contra o Capital, talvez vá com um time alternativo, pode ter a volta do Santos, ele entrou até no jogo contra o Flamengo, mas foi 3 minutinhos, só para pisar no Maracanã, e eu acredito que quem deve jogar de cara é o cara que precisa acelerar, juntamente até com o Elias Manuel, que é um ótimo jogador também. O Botafogo precisa de algum jogador, a volta do Savarino, ver se realmente o Botafogo consegue o Bastos, precisa se arrumar e fazer um time realmente vencedor, e depois a gente vai ver com certeza um Botafogo mais crescente até a parada do Campeonato Mundial Brasileiro para começar o Campeonato Mundial. Tem o jogo do Santos, né, em seguida, e antes disso o jogo mais importante do Botafogo, que eu acabei de falar, contra a Laú, que vai decidir realmente. A vitória é simples, o Botafogo passa para a condição de mata-mata das oitavas. Valeu, GG, um forte abraço, boa semana, tudo de bom. Bye! Valeu, Vitinho Marechal, programa Bola em Jogo chegando ao fim. Eu quero agradecer a vocês que têm acompanhado o nosso trabalho. Continue aí deixando o like de vocês, se inscreva na TV Missão Cidades, também no canal R21. É muito importante o like de vocês. O like de vocês qualifica os nossos conteúdos e deixa o nosso canal exposto para mais pessoas visualizar. Galera, que Deus abençoe o dia de vocês. Temos encontro marcado no sábado, que é a edição mais robusta, tem aí a edição do atletismo com Flávio Carvalho, outras modalidades vão chegar no programa Bola em Jogo e vamos ter um novo programa aí, galera, fica ligadinho, que Deus possa abençoar a vida de vocês, coloque a vida, os sonhos, os planos e o projeto na mão de Deus, que com certeza vai se concretizar. Forte abraço, que Deus abençoe vocês, até a próxima!